O livro de Apocalipse revela eventos decisivos que marcarão o fim dos tempos. Entre eles, a abertura dos selos pelo Cordeiro. No primeiro selo surge um cavaleiro montado em um cavalo branco, portando um arco e recebendo uma coroa para conquistar. Esse cavaleiro é o Anticristo, ou o espírito do engano, que precede a sua manifestação. Em 1 João 2,18, lemos que muitos anticristos têm surgido, sinalizando que a operação do engano já está em ação na Terra. Desde os primeiros cristãos, falsos líderes têm seduzido a igreja com promessas de paz e segurança, preparando o caminho para o cumprimento das profecias. Diante desse cenário, como podemos alertar a igreja sobre esses enganadores e seus discursos sedutores? Um detalhe importante na visão do primeiro selo é que o cavaleiro do cavalo branco carrega um arco, mas não flechas. Isso sugere que sua conquista não se inicia por meio de uma guerra direta, mas sim pela persuasão e pelo engano. Ele se apresenta como um líder de paz, um unificador, alguém capaz de oferecer soluções globais. No entanto, sua verdadeira intenção é subjugar as nações e desviar muitos da verdade. A igreja precisa estar bem atenta, discernindo os sinais dos tempos e permanecendo firmada na palavra de Deus, para não ser enganada por aqueles que, sob aparência de piedade, negam o verdadeiro poder do Evangelho. 2 Timóteo 3,5. A Bíblia nos alerta sobre líderes que surgem com promessas de segurança, mas que, na realidade, conduzem à destruição. 1 aos Tessalonicenses 5,3 afirma: quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Esse versículo nos ensina que uma paz aparente, separada de Deus, pode ser um engano para atrair o mundo à falsa esperança do anticristo. Diferente do falso cavaleiro, Jesus oferece uma paz verdadeira que não depende de circunstâncias políticas ou sociais. Em João 14,27, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Isso significa que qualquer paz que venha sem Cristo é ilusória e passageira. Jesus alertou que muitos viriam em seu nome e enganariam a muitos. Mateus 24,5. O espírito do anticristo já opera na terra, por meio de líderes, ideologias e movimentos que rejeitam a Cristo, exaltam o humanismo e promovem soluções aparentemente benéficas, mas que se afastam da verdade bíblica. 1 João 4,3 declara: todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Dessa forma, o povo de Deus deve ser ensinado a discernir discursos que exaltam o homem e minimizam a soberania de Cristo. O anticristo buscará unificar nações sob uma liderança global, oferecendo uma solução para conflitos e problemas mundiais. No entanto, qualquer sistema que exclua Cristo faz parte do engano final. Daniel 8,25 profetiza que o anticristo enganaria muitos com palavras suaves e políticas, mas que sua queda será certa. Esse governo falso se sustentará por meio de persuasão e do controle, afastando o mundo da verdade do Evangelho. Muitos cristãos colocam sua esperança em sistemas políticos e governamentais, acreditando que determinado governo trará justiça e prosperidade. No entanto, a Bíblia nos ensina que o mundo jaz no maligno e que nenhum sistema humano pode trazer a verdadeira redenção. O crente deve ter uma postura consciente e responsável, mas sem se envolver de maneira excessiva com aquilo que pode desviá-lo da sua principal missão: ganhar almas para Cristo. Independentemente do governo que se estabeleça, nossa esperança está no reino de Deus. A nossa prioridade deve ser anunciar o Evangelho. A Bíblia exorta os crentes a permanecerem vigilantes e firmes. Jesus advertiu em Mateus 24,4: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Além disso, em 2 aos Tessalonicenses 2, versículos 9 e 10, Paulo alerta que o anticristo virá com sinais e prodígios enganadores, seduzindo aqueles que não amam a verdade. Portanto, a igreja precisa se fortalecer na palavra e na comunhão com o Espírito Santo, para reconhecer os sinais e não ser enganada.
Como podemos permanecer firmes? Conhecendo a Bíblia. O povo que conhece o seu Deus não será enganado. Daniel 11:32. Discernindo os tempos. Jesus censurou os fariseus por não discernirem os sinais dos tempos, vigiando e orando. A oração e a vigilância espiritual são essenciais para resistir ao engano, buscando a verdadeira paz. A única segurança real está em Cristo e em sua palavra, não em promessas humanas. João 16:33 fala: a igreja também precisa se resguardar dos falsos mestres, pois eles apontam para o anticristo. Precisamos tomar cuidado até mesmo com políticos cristãos, pois ao servirem um sistema deste mundo, podem levar os crentes a se associarem a um sistema de engano sutil, que promove falsas esperanças de paz, mas que conduz muitos à destruição. Muitos líderes ao longo da história manifestaram esse espírito que será plenamente revelado na pessoa do anticristo. Diante dessa realidade, cada cristão precisa decidir de que lado vai estar, conformado com a falsa paz deste mundo ou comprometido com a verdade que vem de Cristo. Não há neutralidade na fé. Quem se cala diante do engano se torna cúmplice dele. O Senhor nos chama para sermos luz em meio às trevas, para proclamarmos a verdade sem medo das consequências. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Que não sejamos encontrados adormecidos ou enganados, mas vigilantes, fortalecidos na palavra e prontos para enfrentar a batalha pela fé genuína. Pois a verdadeira paz não está na ausência de confrontos, mas na certeza de que estamos ao lado daquele que venceu o mundo.